Olá, gente! Estamos aqui para mais um programa Conexão Espírita, realizado pela Casa do Caminho, localizada aqui no Cabo de Santo Agostinho, em Garapu. Estaremos aqui dando continuidade a uma série de perguntas do Livro dos Espíritos com o nosso querido médium e palestrante Frederico Menezes, da Casa do Caminho, e que vai nos ajudar a esclarecer nossas dúvidas sobre algumas perguntas desse livro da codificação. Não é, Fred? É verdade, uma alegria enorme, né, gente? Mais uma edição do Conexão Espírita. Uma grande felicidade poder a gente falar sobre essa obra magistral, né? Que o pessoal que vem acompanhando, tenho certeza que está achando interessante, quem não conhecia o Livro dos Espíritos, e aqueles que já conheciam, porque sempre é bom a gente rever, né? Fazer uma revisão daquilo que a gente tem lido, tem estudado. Então, muito feliz, viu, Júlia? A gente está aqui, vamos continuar, porque eu sei que tem muita coisa para a gente abordar. E vamos em frente. Primeiramente, né, eu queria pedir a vocês, encarecidamente, que se inscrevessem no canal, porque é um meio que a gente tem de saber que vocês estão gostando do conteúdo, que querem que a gente continue. A gente pede também que vocês compartilhem, divulguem, propaguem o Espiritismo, como já dizia, né? E de propagar o Evangelho. Então, é uma forma da gente propagar a nossa doutrina e fazer com que mais e mais pessoas possam se nutrir desse conhecimento. Então, vamos lá, Fred. A gente parou no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, intitulado Da Criação. E aí o item é Formação dos Mundos. Paramos na pergunta 39. Então, vamos lá. Pergunta 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Devido à dificuldade nossa de aprender e entender coisas muito mais transcendentes, muito mais elevadas, a gente pode dizer, e os espíritos enfatizaram isso para Allan Kardec, que os mundos foram formados pela condensação da matéria, da energia. Isso é o que a gente pode alcançar. Mesmo tendo sido essa resposta, Júlia, dada no século XIX, e hoje já ter conhecimentos muito mais vastos da astronomia, da astrofísica, de todas as outras ciências, e já termos elementos de compreender, por exemplo, a própria Terra, como se formou, o disco, né, que teria soltado daquilo que seria o Sol, formando os planetas. Mas na época kardeciana, isso era muito mais complicado. E os benfeitores disseram que o que a gente poderia entender é que, na verdade, é uma condensação de forças, de energia. E essa condensação vai produzindo os mundos. Pergunta 40, Fred. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, como você falou? Mundos em via de formação? Sem dúvida está correto. Agora, os espíritos fazem nessa resposta um alerta. Que os cometas não teriam influência sobre a vida das pessoas como muitos na superstição acreditavam. Né? Antigamente se pensava que quando o cometa aparecia era uma notícia trágica, alguma coisa ruim que iria ocorrer. Os espíritos também dizem nessa questão que os astros, os corpos celestiais, exercem influência sim sobre a nossa vida, mas não da maneira como a superstição acredita. Hoje já se sabe, por exemplo, que os outros corpos exercem uma influência gravitacional, a Lua interfere nas marés, também interfere no estado, muitas vezes, emocional das pessoas. Existe, sim, uma interação magnética. O que os espíritos fizeram nessa questão foi alertar para combater a superstição, né? Acreditando da forma como se acreditava. Os cometas são, sem dúvida alguma, expressões dessa condensação de forças, e são eles que carregam muitas vezes os germes, sementes de vidas que irão brotar nos mundos. Afinal, Fred, tudo é natureza, né? Tudo. A gente faz parte dessa natureza. Bom, a pergunta 41 diz assim: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Deus renova os seres como renova os mundos. E sem dúvida alguma, tem um pensamento que é muito conhecido para todo mundo, todo estudante conhece: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então os elementos eles se dissipam no fluido cósmico universal, voltam ao oceano de forças, quando desaparece o mundo, porque os mundos têm o seu tempo de vida. Tudo que é matéria
tem o seu final. O espírito é que é imortal. Então, a Terra um dia, daqui a bilhões de anos, também sofrerá o seu decrépito e desaparecerá. Só que todos os elementos que compõem a Terra passarão a compor outros elementos, porque há uma renovação permanente. A vida é caracterizada pelo poder de renovação. E serve até para a gente refletir sobre a questão da imortalidade. Se tudo que existe na natureza se transforma e não desaparece, por que só o espírito que pensa, que ama, que quer bem, que tem qualidades, que tem inteligência, por que só o espírito iria desaparecer? Por que só nós iríamos desaparecer se nada desaparece na natureza e no universo? Então, sim, a renovação dos seres e a renovação dos mundos. Tudo aquilo, o cadáver, por exemplo, quando a gente sai desse corpo, através do fenômeno da morte, o cadáver vai transformar todos os seus elementos, vai servir de alimento e ao brotar de outras vidas, servindo de outra forma, de outra maneira a própria natureza. Com certeza, faz parte de todo um ciclo, né? Todo um ciclo perfeito. Bom, a pergunta 42 diz assim: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Esse é um ponto também que hoje em dia já se tem cálculos a respeito, falando da Terra, que a Terra, nosso planeta, teria sido, a sua existência ter surgido a partir de 3 bilhões e meio de anos atrás. O nosso sistema solar teria 13 bilhões e meio e a Terra por volta de 3 bilhões e meio. Mas isso é cálculo hipotético, cálculo aproximado. Referente ao universo, aos outros mundos, os espíritos respondem a Kardec que a gente ainda não pode precisar isso. Porque a própria noção de tempo, Júlia, e caras amigas e amigos que nos acompanham, a nossa própria noção de tempo é extremamente limitado exatamente às nossas referências, ao nosso estágio espiritual. Então a gente não pode tentar compatibilizar nossa noção de tempo com o tempo infinito. Então, para nós, fica extremamente difícil a gente dar uma definição de quanto tempo tal mundo, os mundos foram feitos. É o que os espíritos dizem para Kardec. Embora, repito, quanto ao nosso planeta, hoje já temos, com o avanço da ciência do século XIX para o século XXI, conquistas monumentais que nos fazem compreender o tempo de existência da nossa Terra. Perfeito. Bom, agora a gente vai para um outro item desse capítulo, que é formação dos seres vivos. Se voltando um pouquinho, né, para a gente, enfim, para os seres vivos que nos rodeiam. Na pergunta 43, Allan Kardec faz: quando começou a Terra a ser povoada? Da mesma forma, eles pegam esses cálculos e dizem assim, olha, não dá para você precisar. Agora, sem dúvida que no início haviam as condições propícias, né, quando a Terra apresentava a atmosfera, as condições propícias, para que os seres orgânicos pudessem se movimentar. Havia alguns chamam de massa gelatinosa, outros chamam de plasma da vida, que conteria o germen da futura existência orgânica. E nós, como espíritas, sabemos que para que essa vida orgânica se manifeste e seja intelectualizada, é necessário que um espírito venha habitá-la e provocá-la. Então, o princípio espiritual veio do espaço, do infinito, para utilizar-se do estado de germen dos princípios da germinação da vida, que estariam espalhadas esperando que a experiência orgânica pudesse ser vivenciada no nosso planeta. A gente vai ver, inclusive, em outras questões referentes a isso, exatamente o surgimento, né, do homem, da geração espontânea e tudo mais. Tá ótimo. Fred, eu gostaria de explorar um pouquinho a parte que você fala do princípio espiritual. O que seria isso? Assim, seria uma centelha de espírito, mas ainda não o espírito em si? Essa é uma pergunta interessante, porque é uma pergunta que habitualmente as pessoas mais curiosas, assim, que tenta compreender a existência do espírito, se faz e faz a outras pessoas, né? Quando a gente fala princípio espiritual, seria a força ou a energia que iria dar sustentação ao surgimento do espírito, né? Do ser inteligente. Esse princípio espiritual, ele ganha o nome de espírito quando ele atinge, depois de muitas fases, desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal,
Depois o reino animal, quando ele está preparado, depois de todas essas experiências, no laboratório do mundo invisível, no plano cósmico da vida, esse princípio espiritual está pronto para se tornar espírito, quando ele chega na condição para a humanização. Então, o princípio espiritual é aquele princípio que vai intelectualizar a matéria. E, através da evolução, um dia se tornará espírito humano. Muito interessante, né? Tem todo um processo. Todo um No processo, mundo não é fácil. espiritual. Não é, não. Vamos lá para a pergunta 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Eles estavam dispostos, os germens foram dispostos na atmosfera do planeta. Claro que a gente deve sempre levar em consideração que isso não é feito de maneira aleatória nem por acaso. Existem espíritos superiores responsáveis pelo desenvolvimento da vida em cada mundo, sob o governo do seu governador espiritual, que no nosso caso é o Cristo, Jesus. Então, esses espíritos responsáveis, os geneticistas, vamos chamar assim, naquela época da formação do planeta, chegando no momento adequado da nossa atmosfera, dispuseram os germes da vida, o protoplasma, como eles chamam, né? O nome é até bonito, né? Protoplasma, que Emmanuel faz citação, André Luiz também faz citação. Emmanuel cita isso no livro A Caminho da Luz, André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. E quando chegou o momento adequado para o surgimento da vida inteligente, aí sim, os espíritos na condição humanizada começariam a chegar ao planeta. Então, o germe orgânico já estava disposto na atmosfera, obedecendo a critérios naturais do processo de evolução, e a injeção de princípio espiritual viria também no tempo adequado, analisado por esses espíritos superiores, para que começasse, então, o surgimento da vida como nós a conhecemos. É isso. Fred, eu vou te falar um pouquinho e, assim, até fugir um pouquinho do tema. Na verdade, não, né? Porque a gente tá falando de ser vivo e um animal é um ser vivo. Mas é uma curiosidade também que muita gente tem de que o bichinho de estimação, o cachorro, o gato, tem espírito. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, um cachorro tem espírito ou não? Todo ser vivo, ele tem um princípio imortal. Então, nossos cães, nossos gatos, o cavalo, a preguiça, toda e qualquer forma animal, é um princípio que sobreviverá à morte. E é um princípio espiritual em evolução. É um espírito, não é? Apenas questão de nomenclatura. Só se chama espírito quando se torna humanizado, mas é um ser espiritual, tá certo? Então, os nossos animais, os nossos pets, que causam tanta dor quando eles partem, não é? Eles continuam vivos e, em muitos casos, os seus antigos companheiros de orientação, chamados donos, que alguns chamam de donos, não querem mais essa nomenclatura, vão reencontrar, porque o magnetismo da vida é o amor. Então, em muitos casos, eu vou citar um exemplo para quem está aqui nos assistindo, o padre Germano, que teve uma vida apostolar aqui na Terra, e ele tinha um cãozinho chamado Sultão, que o acompanhava em toda parte. Sultão desencarnou, tempo depois foi o padre Germano. E todos os médiuns, inclusive Chico Xavier, quando o padre Germano aparecia, vinha acompanhado de Sultão. Os dois estavam juntos. Existem outras situações, outros casos, por vários meios de informação mediúnica também, da presença desses animais. Quando a gente vai para nosso lar, nós verificamos que as equipes espirituais de amparo nas regiões dos umbrais, nas regiões de sofrimento, vão acompanhados de animais, cavalos, que servem de elementos de transporte para aquelas regiões mais difíceis, mais sofridas. Então a gente vê que a vida animal prossegue, sim, na realidade espiritual. Agora, sabemos também, conforme o Livro dos Espíritos nos informa, que a boa parte, a maioria dos animais, principalmente aqueles selvagens, aqueles que não tiveram a condução de uma família, né, que vivem nas pradarias, nas florestas, esses quase sempre são levados a reencarnações quase que imediatas, né, para que o processo se dê acompanhado por espíritos de alta envergadura, que são responsáveis pelos reinos animais e vegetais também.
Muito interessante, né? E é bom que o Espiritismo até nisso nos consola. É uma beleza, maravilha. Bom, na pergunta 45, Allan Kardec diz assim: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? No espaço infinito, esperando o momento adequado da atmosfera, do ambiente, dos elementos adequados para poder ser jogado em forma de protoplasma, que eu citei inicialmente, e a partir daí surgir a vida. Tudo tem o seu momento certo, inteligentemente adequado pelos espíritos nobres. É verdade, tem toda uma programação, não é, Fred? Exatamente. Na 46, ele fala assim: ainda há seres que nasçam espontaneamente. Sim, há seres que nascem espontaneamente, embora a gente saiba que hoje já existe uma série de definições pela própria lei de evolução em que esses mesmos seres hoje, a partir do processo sexual, vão se multiplicando. Um exemplo de seres espontâneos que surgem, que existem em estado de germe e eles vão brotar. O próprio cadáver que eu citei. Quantas vidas não aparecem a partir da decomposição cadavérica? As condições estavam ali sendo esperadas, as condições propícias para que aquele gênero de vida surgisse. Mas mesmo a chamada vida espontânea, ela está sob o governo e a direção dos espíritos responsáveis. Tá ótimo. Na pergunta 47, a gente tem assim: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sem dúvida, o germe da espécie humana também estava inserido nesse contexto do germe da vida humana. No momento em que toda a atmosfera, todos os elementos químicos, todo o ambiente estivesse propício para que a vida humana surgisse, aí começava a influência dos espíritos, ou do princípio espiritual, para que essa espécie humana também brotasse. Quando a gente lembra, né, do fluido cósmico universal, que rege todo o universo, ou os multiversos, como já foi falado. Bom, temos a pergunta 48, que fala assim: poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Os espíritos dizem que todo cálculo nosso são quiméricos, ou seja, é difícil precisar. E recordo que essa resposta foi no século XIX. É claro que com o avanço da matemática, de outras ciências, hoje já tem cálculos mais aproximados, mas cada vez mais esses cálculos também são quebrados. Porque há algum tempo atrás dizia-se, acreditava-se que o ser humano estava na face da Terra 50 mil anos atrás. Hoje já se descobriram fósseis, e através da datação do carbono 14 e outros meios, já se sabe que existem fósseis humanos com mais de 300 mil anos, né, de seres primitivos na face da Terra. E já se calcula que outros ancestrais nossos, antes do Neandertal, do Pithecanthropus erectus, já estavam aqui. Portanto, é bem possível que a gente chegue a cerca de 500 mil anos dos nossos ancestrais humanos. Então, esses números serão sempre quiméricos, ou seja, hipotéticos, né, até que a gente possa ter uma ciência de mais precisão conquistada pela evolução espiritual da nossa civilização. Com certeza. Bom, na última pergunta desse item, né, a gente tem assim: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Porque a própria lei de evolução tem os seus estágios. Foi necessário o estágio inicial do surgimento das primeiras formas. Depois, a própria lei delineou como seria o desenvolvimento das formas animais, formas humanas. Um desses mecanismos, claro, aliás, o mecanismo essencial, seria da energia sexual, por onde, através do processo reprodutor, aconteceria a multiplicação da espécie, que sabemos, como espíritas, que são seres imortais vindos do infinito, para envergar um corpo dentro da lei de evolução. Então, através do contato da sexualidade, acontece isso. É claro que existem seres animais em condições de, diríamos assim, de carregar os dois fulcros, masculino e feminino, né? E eles geram de forma diferente. Isso é de acordo com cada espécie, mostra a beleza, a diversidade da vida, né? Que não está presa apenas a um conceito. Isso acontece muito nas espécies vegetais, né? Os vegetais, Que tem exatamente. muitas espécies que ocorre brotamento,
ou então outras formas de Exatamente, geração. de geração, de reprodução deles, né? Bom, já que estamos no capítulo 3, né, da criação, falamos de mundos, falamos do multiverso, do universo, falamos da formação dos seres vivos. Eu gostaria de explorar um pouquinho e ligar com o que a gente está passando, com o que a gente passa, né, nesse mundo, nesse plano, em relação à natureza, a fenômenos naturais, Fred. O que é que acontece? Nós estamos em plena transição planetária, não é? Alguns chamam de apocalipse. E as pessoas associam apocalipse à tragédia, na notícia ruim. A palavra apocalipse significa revelação. E o Espiritismo mostra, Allan Kardec, no livro A Gênese, ele já faz um apanhado sobre isso. Ele diz o seguinte: olha, catástrofes sempre existiram na humanidade. Não é novo, sempre ocorreu. Agora, claro, está acontecendo com muito mais intensidade e com os meios de comunicação transmitindo na hora. Então, fica-se sabendo tudo imediatamente. Então, as mudanças que o planeta está vivendo fazem parte dessa transição planetária. Nós tivemos há pouco tempo, algum tempo atrás, chuvas terríveis na China, inundações, um tufão que fez com que mais de 400 mil pessoas fossem retiradas dos seus lares, chuva de granizo na Itália, frio terrível no sul do nosso país, né? E tsunamis que aconteceram há décadas atrás e que continuam ocorrendo, terremotos, maremotos. Tudo isso faz parte de uma série de ajustes do nosso planeta para uma nova realidade. Não são castigos divinos, né? São experiências da natureza, onde as almas que aqui vivem precisam. São usadas essas situações para acelerar o progresso, porque através dessas, infelizmente, dessas catástrofes, a ciência também avança. Os desencarnes coletivos que ocorrem fazem parte do acelerar kármico, do aperfeiçoamento dos espíritos, não é? E por isso que acontecem coisas assim, mas também são lições para que a gente aprenda a conviver com mais harmonia com a nossa natureza. Nós fazemos parte da natureza. Então, se a gente cuidar mais do nosso mundo com mais carinho, é claro que a gente pode sofrer menos as consequências disso aí. Mesmo cuidando com carinho, vão acontecer transformações, né? Porque está dentro do contexto do que é o nosso mundo ainda de expiação e provas. Mas, indiscutivelmente, são lições para que a gente aprenda a entender a Terra como sendo algo sagrado, bendito, que nos serve para o processo de evolução. Então, o amor por todas as formas de vida, o amor pela casa que nos abriga em várias reencarnações, isso faz parte do expandir a nossa consciência. E, embora existam coisas que a gente não possa interferir, né, como acontece os tufões, esfriamento de um lado. Eu gosto mais, inclusive, de utilizar a expressão alterações climáticas do que propriamente aquecimento global. Porque a gente vê que numa parte tem aquecimento, na outra parte tem um congelamento. Aí acontece um inverno dos mais rigorosos, como nunca tinha acontecido no Reino Unido. Então a gente vê que é um distúrbio climático e não só especificamente o aquecimento global, que sofre com as ações, claro, humanas e tudo mais. Então, é um aprendizado para que a gente tenha sensibilidade com o nosso mundo, com os animais, com os vegetais, com outros seres humanos, não é? E que a gente compreenda e tente compreender isso que está acontecendo no que o Espiritismo chama de mudança de estágio que o nosso planeta está vivendo. Fred falou uma palavra que se encaixa bem com isso, né, Fred? Sensibilidade. Estamos vivendo num momento onde nunca se precisou tanto de sensibilidade com as pessoas, com os seres que aqui habitam, com a nossa terra, que é a nossa casa, como o Fred bem falou, né? E essa questão da sensibilidade está mostrando como a nossa humanidade está evoluindo. A gente não pode se deter apenas em notícias trágicas, né? Por exemplo, nunca os animais foram tão bem tratados como hoje em dia. Apesar de ainda ter muitos que precisam de ser tratados, ser bem tratados. É uma melhoria que está acontecendo, sabe? E isso faz parte da geração nova, que Allan Kardec mostra que a mudança do nosso planeta não vai se dar apenas através de tragédias e catástrofes. Vai se dar, sobretudo, pela troca de geração, onde geração mais madura espiritualmente, mais evoluída, vai nascendo e a geração não tão avançada vai se retirando para se preparar e voltar em condições melhores. Então essa troca
de geração, propicia também esse progresso que nós estamos assistindo, o cuidado que as pessoas estão tendo em número cada vez maior com a natureza, né? A preocupação das pessoas em serem solidárias, fraternais, movimentos sociais de amparo aos mais vulneráveis, são conquistas monumentais da sensibilidade humana. Com certeza. Bom, vamos para mais um item do nosso Livro dos Espíritos, que se chama Povoamento da Terra, Adão. A pergunta 50 fala assim: a espécie humana começou por um único homem? Não. Ele, na verdade, Adão representa, simboliza uma raça específica, um momento específico. É um símbolo, é uma metáfora. E ele não foi o primeiro, né? Existiram outros, a Terra foi povoada em lugares diferentes por diversos seres. Mas eles representam. Há estudiosos, e eu acho isso muito interessante, que nos falam, nos lembram sobre exilados de Capela, né, que um mundo circundando a estrela de Capela, na constelação do Cocheiro, havia atingido o patamar que nós estamos atingindo agora, isso há milhares e milhares de anos atrás, bem antes de Cristo. E aquele mundo passaria a ser um mundo melhor. As entidades endurecidas lá foram retiradas, afastadas, exiladas daquele local para não atrapalhar o seu progresso, mas, claro, não ficam abandonados pela providência divina. Então foram trazidas para habitar o nosso planeta, que na época era um mundo primitivo. Quando estes exilados de Capela vieram para cá, eles formaram um novo impulso, né, da civilização humana. E foi a partir daí que a Terra passou a ser expiação e provas, porque eles vieram trazendo necessidades de expiação pelos débitos que trariam de lá. E provas porque eles iriam ser testados também e fazer a nossa humanidade progredir. Então, a raça adâmica, alguns defendem também a ideia que Adão teria sido o símbolo desses espíritos que vieram mais avançados, que vieram também envergonhados do que fizeram lá nos seus mundos, né? E nós temos toda uma metáfora, uma figura de linguagem para tratar da questão. Mas os espíritos responderam a Kardec que Adão não foi o primeiro, aquele que a gente batizou e chamou de Adão, e que o ser humano nasceu em várias partes do planeta e não foi apenas um que teria nascido. Ô Fred, é chamado inclusive raça adâmica, né? Isso, raça adâmica. Adão sendo um representante de um Isso, povo. a referência dessa raça, né, que é muito criteriosa essa colocação, representando aqueles que vieram com a sensação do paraíso perdido. Por quê? Porque o mundo de onde eles vieram era muito mais avançado. E quando chegaram aqui, em relação ao mundo deles, aqui era o inferno. Então ficou aquela sensação, a história do paraíso perdido, que eles traziam no seu inconsciente de profundidade. Perfeito. Na pergunta 51, Kardec diz: poderemos saber em que época viveu Adão? Os espíritos dizem aí nessa questão que está mais ou menos correto o nosso cálculo aqui da Terra, né? Que seria algo em torno de 5.000, 4.000, uns dizem que 3.500 a.C., outros falam em 5.000, e há estudiosos, inclusive já li, que acham que esse símbolo adâmico dessa geração teria sido em torno de até 10.000 anos antes de Cristo. Os números do cálculo da época de Kardec, eu creio que seja em torno de 3.000, alguma coisa assim, antes de Cristo. E que os cálculos que eram colocados nos estudos da época do século XIX, eles, os espíritos, dizem que estaria aproximado ao que seria aquele que nós chamamos Adão, ou batizamos esse Adão, a referência da raça adâmica. Mas eu creio que os números eles se ampliam. Eu acho que, acompanhando o avanço da ciência, a gente pode dizer que os primeiros seres humanos, como já vimos, renasceram bem antes do que a gente acreditava aqui na face do planeta. Então, gente, chegamos a mais um final de um programa, Conexão Espírita. E gostaríamos de agradecer pela participação de vocês, por nos acompanhar, por estar aqui a cada programa. Se vocês quiserem, e seria muito interessante se aprofundar mais no assunto, tem o livro A Gênese, que também é da Codificação Espírita, que fala da origem do mundo, da criação. Então, é muito interessante, né, Fred? Fred pode falar mais um pouquinho sobre isso. Que vocês busquem. A gente aqui está divulgando a doutrina,
tá falando do Livro dos Espíritos, mas é muito importante também o estudo aí de casa, tá bom? E agora vocês ficam com o Fred para ele falar as considerações finais e até o próximo programa. E sim, não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar, porque isso é muito importante pra gente, tá bom? Muito bem, Júlia. A alegria é enorme, né? A gente poder concluir mais um programa, já preparando a expectativa, né? Para falar sobre diversidade das raças humanas, que vai vir no nosso próximo Conexão Espírita. Espero que todos estejam gostando do nosso trabalho, desse bate-papo informal, e que possam sentir-se em paz, tranquilos de sentimento, que a gente possa encher o coração de otimismo, de alegria, de confiança, porque nós somos maiores do que os nossos problemas. Nós somos mais fortes que as nossas dificuldades. Muita paz para todos.